Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Luiz aqui do canal Cristianismo em Fatos. Então nós apresentamos fatos a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. E como fala cristianismo, eu quero falar também do Velho Testamento. A gente traz muita coisa aqui do Velho Testamento, porque é importante para o povo cristão saber. Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse povo, abençoa essas pessoas que estão ouvindo agora esse estudo, que estão assistindo pelo YouTube. Que eu possa alcançar vidas e famílias, obreiros, pastores, pregadores, para a tua causa. Eu te oro em nome de Jesus Cristo. Que tu derrame sobre eles bênçãos e prosperidade, e que eles tenham o bem em suas vidas, tenham o bem sobre sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou aqui para trazer para você um estudo rapidinho, mas que pode tirar uma grande dúvida do seu coração, uma grande dúvida da sua mente. Tem muita gente que me pergunta, André, me explica aí, Deus cria o mal? Deus faz o mal? E a resposta para essa questão, claro, não poderia estar em outro lugar a não ser na palavra de Deus, na Bíblia. Então eu quero levar você até o livro de Isaías 45, versículo 7. Dá para pegar a Bíblia aí rapidinho? Pega a Bíblia aí, ou abre aí no computador, ou abre aí no celular. O texto de Isaías 45, 7 traz esse versículo polêmico, porque muitos pregadores, muitas vezes sem compreender a exegese, o texto, o contexto, o pós-texto, acaba pregando de forma errônea. Ou então é levado ao engano, ao erro, apenas por desconhecer qual a verdadeira intenção do autor do texto nessa questão aqui dessa palavra. Então hoje eu quero tentar aqui esclarecer. No meu humilde conhecimento, não é muito, tem muita gente boa por aí, mas eu me esforço para aprender. Aqui fala, Isaías 45, 7, fala assim: eu firmo a luz, eu formo a luz e crio as trevas. É o Senhor que está falando, tá? Eu faço a paz. Foca nessa palavra aí, paz. Eu foco a paz. E crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu poderia parar aqui agora, simplesmente, e dizer, olha, Deus está dizendo aqui que é Ele que faz todas essas coisas. Tanto o bem quanto o mal, quanto a luz quanto as trevas. Mas a gente tem que usar uma coisa chamada paralelismo hebraico. Eu quero usar aqui, por exemplo, as nuances desse texto. Ele fala, eu faço a luz e crio as trevas. Quando Deus fez a luz, as trevas ela já existia, né? Mas quando Deus faz a luz, as trevas se sobressaem, quer dizer, elas aparecem. Entende o que eu estou falando? Agora vamos lá. Quando ele fala, eu faço o bem e crio o mal, também é outro paralelismo. Porque a partir do momento que o bem começa a ser feito, o mal que está introduzido dentro daquele contexto, ele também começa a aparecer. E você vai entender porque eu vou dar continuidade à exegese desse texto, de Isaías 45, 7. Se você continuar lendo Isaías 46, 47, talvez até ali o 48, você vai compreender que, primeiro, Deus está falando aqui, Isaías está falando aqui, está recebendo revelações de Deus, Isaías está revelando aqui soberania de Deus, poder, grandeza, soberania, sua vontade. É disso que está sendo tratado todo esse contexto. E por quê? Porque se você for um pouco antes de Isaías 45, que a gente chamou do contexto da passagem, você vai perceber que o povo vinha reclamando. Até quando? Até quando? Até quando? E viviam se lamuriando, e viviam se... né? E aí o que acontece? Eles não tinham nem chegado ainda numa parte do exílio, e Deus então revela uma coisa que vai estremecer o povo de Deus. E a nós aqui também. Mas primeiro eu preciso explicar para você a origem dessa palavra mal no texto de Isaías 45, 7.
E diz, a palavra aqui para o hebraico é ra, não é ra não, é ra, tá? Com a língua na ponta aqui da ra. Então ra não significa mal moral, não significa pecado, não significa ações internas do homem. Como, por exemplo, a atitude de Adão e Eva, a atitude de Caim, por exemplo, que matou o seu irmão. Então, Ra não é uma atitude moral. Ra aqui quer dizer catástrofes, quer dizer destruição, quer dizer falta de paz. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. A guerra, quando a Rússia invadiu aquele país lá, a Ucrânia, tirou a paz daquele povo. Ra. Israel foi atacado pelo Hamas. Ra. Israel atacou o Hamas e atacou agora o Hezbollah. Ra. Por quê? Porque ele está relacionado à paz. Repare que assim, eu crio a paz, eu faço a paz e crio o mal. Quer dizer, você tem que encontrar esse paralelismo. E como aqui a palavra ra não quer dizer mal, moral ou pecado, está querendo dizer ações que trazem o mal. Então Deus cria situações. Aí você me pergunta, mesmo assim, Deus criou o mal? Sim, nesse caso aqui, Deus criou o mal para fazer justiça para o bem. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Você sabe quem é Ciro, o rei da Pérsia? Pois bem, nesse texto aqui de Isaías, Ciro não tinha nascido ainda. Faltava 100 e tantos anos para Ciro nascer. Mas Deus colocou em Ciro, depois de 100 anos, lembre-se que o povo ainda estava no exílio, ainda não estava nem perto de ser solto. Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, para libertar o povo, para fazer justiça. E quem era Ciro? O rei da Pérsia. Um homem que, inclusive, em um paralelo de um outro texto bíblico, ele é comparado a Satanás. Ah, mas Deus então usou Ciro, porque, inclusive, nós vamos ver aqui agora. Continua lendo 46, 47, 48, que você vai ver que aqui está falando de soberania. Então, para uma exegese clara do texto de Isaías 45, principalmente eu uso muito a Nova Versão Internacional, vamos analisar aqui alguns pontos. Primeiro, Isaías 45 trata de Ciro, o rei da Pérsia, que foi escolhido por Deus. E Deus poderia escolher um hebreu? Poderia. Deus poderia escolher levantar alguém ali do povo hebreu para ser o libertador? Poderia, mas não fez. Deus escolheu Ciro. E, detalhe, já falava de Ciro 100 anos antes dele nascer. Inclusive, alguns historiadores, como Flávio Joséfo, cita que esse texto de Isaías 45 foi levado a Ciro e ele leu sobre ele 100 anos atrás, e diz que ele ficou chocado com o que ele leu. E ele disse que, apesar dele não reconhecer a existência de Deus, que ele faria o que estava escrito ali sobre ele. Olha que coisa interessante. Mesmo não reconhecendo a existência de Deus, ele faria o que estava escrito sobre ele. Isso é tremendo. Você já tinha ouvido falar nisso? Sobre esse texto de Isaías? Então, fala sobre Ciro e fala sobre a libertação do povo do cativeiro, do povo israelense, do cativeiro babilônico. Deus se revela como o único soberano. Essa é uma revelação que vem no texto de Isaías 45 todo, né? Você vai lendo Isaías 45, que trata sobre soberania, que trata sobre ele ser o único Deus soberano, poderoso e suficiente para controlar reis e nações. Então, fora de Deus não há nada. Fora de Deus não há controle. Fora de Deus não há soberania. Fora de Deus não há vontade. Tudo está em Deus, né? E aquele povo lá, pequenininho lá, aquela coisinha miudinha lá, reclamando com Deus o tempo todo. Então, Ciro é chamado de ungido. Chamado, veja bem. Deus chama ele de ungido, a quem ungir. Mas Deus não ungiu o homem Ciro, como ungiu Paulo, por exemplo. Vamos falar, a unção de Paulo, do apóstolo Paulo, é diferente da unção de Ciro.
Deus unge o homem Paulo e muda o nome dele, inclusive o nome de Ciro não era Ciro, era um outro nome, mas não vou entrar em detalhes aqui para a gente não estender o vídeo. Quando Deus unge Paulo, Deus muda o nome de Paulo e diz que agora você de perseguidor será perseguido pelo meu nome. Então Deus está ungindo o homem Paulo para que ele faça a sua vontade, para que faça a vontade de Deus. Agora aqui nesse caso de Ciro, Deus não está ungindo o homem Ciro, está ungindo as ações de Ciro que vai libertar o povo de Israel. Diferença de unção, tá? Existem tipos de unção, e essa aqui, a de Ciro, não é ungindo o homem, porque Ciro era um pecador, um gentio. Ciro era um homem que foi, paralelamente, foi comparado a Satanás, num texto da Bíblia, que também não vou entrar em detalhes aqui para não estender mais o vídeo. Bem, quanto a isso, então está claro de que Deus pode usar qualquer pessoa, até animais, para falar dele ou para fazer a vontade dele, independente da origem, tá? E lembre-se que ele era o rei da Pérsia, independente da origem, para cumprir seus propósitos. Então, aqui ficou claro, pelo menos agora ficou claro, de que Deus usa o mal, cria o mal e usa o mal para fazer justiça em favor do bem. Pelo menos é isso que nós estamos entendendo aqui. Deus usa um homem mau, Ciro, para fazer justiça para o povo hebreu, para tirar do cativeiro e libertar o povo e a nação. Então, a gente começa a perceber agora, por exemplo, veja como está o mundo em catástrofes, em desastres naturais. O mal criado pelo próprio homem aí nesse caso, né? Efeito estufa, jogando gás para cima da atmosfera, emitindo gases para destruição, e agora a natureza está exigindo e cobrando a sua parte. Já que vocês estão me destruindo, eu vou agir contra vocês. Então, o ser humano está pagando um preço alto com catástrofes, com desastres naturais, pela sua própria ação humana. Então, Deus, que cria a falta de paz, vamos dizer assim, o mal e a falta da paz, recaindo sobre a humanidade. Você viu agora aí, um furacão passou nos Estados Unidos, matou muita gente, e agora, e vou falar, Deus ainda foi misericordioso com aquele povo americano, porque se aquele furacão, Milton, vem na proporção que estava sendo observada, não ia sobrar nada. E eu acho até que houve uma ação divina de amor e misericórdia, mas Deus permitiu, e o furacão passou. As guerras, Deus permite. Entende? E aí quando cai tudo aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul, que passou agora, quer ver? Vou entrar em outro detalhe aqui. O Rio Grande do Sul, se vocês não estão sabendo, fiquem sabendo agora, mas foi inaugurada agora em outubro uma igreja foi criada para glória e louvor a Satanás, no Rio Grande do Sul. Então, você entende agora por que de repente o mal sobrevém e Deus permite o mal para fazer justiça. Quantas pessoas não devem ter se voltado para Deus durante aquelas catástrofes, aquelas calamidades? Porque nesse tempo de hoje, eu não sei se você já percebeu, se você concorda comigo ou discorda, quero até aproveitar aqui para pedir, se você concorda com o que eu estou falando, dá uma curtida aí no nosso vídeo, compartilhe aí para o pessoal e se inscreva no canal para que você receber mais estudos, mais referências. Se você perceber, há um grande número de conversões em meio a tragédias e catástrofes, né? Foi assim antigamente e continua sendo hoje. Quantas pessoas devem ter se voltado para Deus diante de situações desesperadoras? Então Deus às vezes usa o mal que Ele próprio criou para a sua justiça. Então, no versículo 8 a 13 de Isaías 45, se você está com a Bíblia aberta aí, depois você dá uma lida, Deus então começa a dizer para aquele povo o porquê daquele cativeiro, porquê daquela prisão
E ele convida os céus e a terra a celebrar uma libertação que será 100 anos depois, porque Ciro não havia nascido. 100 anos depois, Ciro nasce. E 100 e tantos anos depois é que ele se torna rei da Pérsia e vai lutar contra quem torna a nação hebraica de prisioneiros. Então, 100 e tantos anos passados, lá na frente. Então ele já convida para 100 e tantos anos antes o povo já celebrar, já comemorar a vitória e a libertação. E ele descreve como seria a libertação pelo homem Ciro. O texto reitera a onipotência de Deus e a certeza de que o plano dele será o vencedor. Deus é soberano, ninguém pode contra Deus. O final do capítulo de Isaías 45, no verso 14 e 15, de 14 até o 25, quando se encerra o texto, é expandida uma visão de salvação, mostrando que essa libertação não será apenas para o povo de Israel, não será apenas para o povo hebreu, mas tem implicações que serão universais. Tanto é que o texto também é profético, ele fala de futuro. E para Deus, veja bem, amados, para nós, o tempo é um limitador. Nós temos referências de passado, presente e futuro. Para Deus não há isso. Para Deus é como se tudo tivesse no mesmo contexto. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, veja que o texto trata de coisas futuras, de 100 e tantos anos depois, que vai haver implicações universais. E ressalta aí a justiça e a retidão de Deus. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 9, quando fala de soberania. Então, ele desafia a idolatria daquele tempo, Deus desafia a idolatria daquele povo naquele tempo ali, que estava se voltando para outros deuses, e declara a sua singularidade e soberania sobre todas as nações. Não é sobre uma nação, é sobre todas as nações. Então, o texto aqui de Isaías 45:7, o mal, quando Deus fala, e eu crio o mal, não está falando de mal moral, não está falando de pecado, não está falando de ações pretendidas na mente para a destruição do homem, não é isso. Ele está falando do contexto de falta de paz, está falando de catástrofes, guerras, conflitos, que não trarão paz ao homem. E isso também é a ação divina. E Deus usa quem quer, quando quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. Eu espero que eu tenha ajudado você. Mais uma vez eu te peço, se você gostou desse estudo rápido aqui, dessa palavra, curte aí, compartilha e principalmente se inscreva no meu canal para receber mais conteúdo como este. Eu te desejo um ótimo domingo na presença do Senhor. Vá ao culto, que Deus possa abençoar você profundamente neste domingo. Paz. Até o próximo.